Paz do Senhor, meus amados, paz do Senhor, povo de Deus, passando por aqui mais uma vez para poder deixar aqui um vídeo, né, para você, para ser de edificação para a sua vida, para a sua casa, uma reflexão da parte de Deus. Meu nome é Pastor Rogério, sou pastor na Igreja Aliança com Deus, aqui na cidade de Woking, Inglaterra, no Reino Unido. Você que estiver vendo esse vídeo, que você possa compartilhar, subscrever o canal, que nós estamos aí com este projeto de estar trazendo algumas reflexões baseado na palavra de Deus para nosso crescimento, que juntos possamos aprender um pouquinho da parte do Senhor, amém? É importante que nós seguimos buscando a palavra de Deus, lendo na palavra do Senhor e pedindo a Deus que venha nos dar entendimento da sua palavra, que o Espírito Santo venha trazer para nós entendimento daquilo que nós estamos lendo, né? Eu tenho compartilhado aí uma série de mensagens sobre a importância da união da igreja, a unidade da igreja, né? Lendo o texto lá em Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo traz menção, traz uma comparação do corpo de Cristo com a igreja, né? Com o corpo humano. E aí nós podemos aprender que a igreja é feita de vários membros e cada um com funções específicas, um dependendo do outro, e não existe ninguém melhor do que ninguém dentro da igreja, no caso, o ministério, né, a obra do Senhor. Cada um tem o seu chamado específico, cada um dentro daquilo que Deus o capacitou e o está capacitando. É interessante porque quando nós falamos sobre unidade de igreja, nós vamos perceber que nos últimos tempos nós cada vez estamos vendo igrejas que estão se abrindo, trabalhos que estão se abrindo. Eu louvo a Deus que a obra do Senhor ela se espalhe, que ela continue crescendo, né? A nossa preocupação, na verdade, é sobre justamente a questão da união. Nós sabemos que o adversário não está feliz, o aniversário de nossas almas não está contente pelo fato de que a igreja possa estar unida no propósito de pregar a palavra de Deus, né? Quando você está dentro de um ministério e a união da igreja ela está sendo algo real, o ministério está crescendo, o adversário de imediato vai começar a se levantar para poder atrapalhar com esta obra e com a união, né? Mas que o nome de Jesus, o sangue de Jesus o repreenda, mas nós devemos estar atentos, e eu trouxe aqui quero trazer algumas mensagens, algumas inspirações da parte de Deus sobre isso, justamente baseado no texto que nós lemos em Coríntios, capítulo 12. Então nós vamos perceber que ali fala de várias partes, né, do corpo, fala do ouvir, fala do falar, fala dos olhos, fala da visão, enfim, pés, mãos, orelha. E eu estive falando no vídeo anterior sobre a importância do ouvir. E hoje eu gostaria de mencionar um pouquinho sobre a importância da visão, né, nos olhos. Os olhos que são um órgão da visão, né? E a importância que ele tem sobre a nossa vida, na verdade, tanto física como espiritualmente. Nós vamos perceber que através do olhar nós podemos ver que a pessoa, através do olhar, pode expressar sentimentos. A pessoa pode expressar tanto sentimento de alegria, de tristeza, sentimentos de ódio, de angústia, de luxúria e também de entendimento e outras coisas más que nós possamos ver através da visão. Tanto é que existe, por exemplo, um ditado, uma frase aí muito conhecida que diz que os olhos são o espelho da alma, né? E essa frase bastante conhecida, que foi, provavelmente, diz que a sua autoria é do Leonardo da Vinci, que nasceu no ano mais ou menos 1452 depois de Cristo, um artista bastante conhecido. Então dizem a autoria deles, mas eu gostaria de ir para a palavra de Deus, que é o que nós usamos para
nossa aplicação, né? Eu gostaria de ir até Mateus capítulo 6. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito disso. Vamos ver o que diz Jesus a respeito da importância dos olhos, né? No nosso caso, na nossa visão espiritual. Mateus 6, 22, Jesus traz algo bastante interessante. E o texto aqui onde está inserido o versículo fala sobre uma parte a qual Jesus está trazendo um ensinamento, falando acerca de aonde está o nosso tesouro, né? Falando um pouco sobre dinheiro, e não é o que eu vou estar falando, mas assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí o versículo 22, ele traz um texto dizendo assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Se os teus olhos forem maus, né, o demais será trevas. Então eu vou aprendendo aqui a importância da visão, né, dos nossos, como está os nossos olhos, porque o próprio Jesus Cristo está dizendo, dependendo como nós vemos as demais coisas, o nosso corpo, a nossa vida espiritual vai depender daquilo que nós estamos vendo, olhando, né? Como é que está a nossa visão, a nossa vida espiritual, né? Como está o nosso ver. E isso é muito interessante porque nós vamos perceber que a visão ela é tão importante que nós olhamos, quando eu vejo muitas vezes falando palavra tipo, pastor, qual é a tua visão? Pastor, o que você pensa? E você olha, a nossa visão é essa, nós pensamos assim. Então é importante porque assim, todos nós precisamos, na verdade, dentro da palavra de Deus que nos instrui, nós precisamos ter uma visão espiritual, né? E a visão, por exemplo, é interessante, que você já deve ter ouvido falar muitas das vezes. Olha aquela pessoa, olha aquele homem, ele é um homem de visão. Aquela mulher, ela tem visão. Quer dizer, as pessoas que têm visão, elas se destacam mais que outras. E às vezes eu fico pensando como é que é uma pessoa que tem visão, né? Então eu fico imaginando que é impossível para uma pessoa que deseja, que ela tem um sonho, que ela tem um projeto, que ela tem um projeto ministerial, um projeto secular ou na faculdade, se ela não trazer para si, se ela não se imaginar dentro desse sonho, ela ali vivendo esse momento, ela não vai conseguir provavelmente chegar até este lugar. Porque fala de um projeto, fala de um propósito, fala de onde você quer ir, o que você quer ser. Às vezes você quer ser um empresário, vamos dizer, no setor de transporte, imaginando dono de uma empresa de transporte, e você tem que imaginar você sentado ali naquela cadeira, né, e dirigindo, controlando essa empresa. Você tem que se imaginar lá, né, porque é um lugar, é uma coisa que você quer fazer, que você pensa. Mas e no campo espiritual, nós vamos perceber que é necessário também que eu e você no mundo espiritual tenhamos a visão, porque muitas vezes Deus está falando, Deus está trazendo para a nossa vida, né, coisas, projetos, e Deus quer nos usar, quer te usar, quer me usar, e é preciso que eu esteja com meus olhos atentos. E nós sabemos que muitas das vezes as lutas do dia a dia, as situações do dia a dia, não nos permite ver. Então, às vezes, ficamos cegos espiritualmente, né? E o que tem de gente que não consegue ter discernimento, não tem discernimento, não tem visão espiritual das coisas. Às vezes, até mesmo dentro do lar, que eu poderia dizer que é a nossa igreja, é a nossa casa praticamente, por assim dizer, né? Sabemos que a igreja somos nós, mas quero dizer assim, no ambiente, na reunião, um grupo de pessoas, né? E ali, muitas das vezes, sucede situações e às vezes o adversário está usando, está trazendo influência, está trazendo complicação, e a pessoa está na igreja e não consegue ver a ação do inimigo, né?
dentro de casa, né? E ao não conseguir entender a ação, a separar as coisas, ele não sabe como agir, né? E nós vamos ver algumas passagens na Bíblia que ela fala um pouco, né? E às vezes até mesmo dentro da igreja. Por que que tem tanta igreja hoje passando por problema? Porque essa pessoa chega na igreja e não consegue entender o projeto do ministério, não consegue entender o projeto que a igreja tem, a visão da igreja, onde a igreja quer chegar, né? Então às vezes não entende, aí começa a criticar, começa a levantar situações, questionar demais, sem ter base, né? E às vezes não faz e não entende e não deixa quem está fazendo fazer, né? Olha que interessante uma coisa. Nós vamos ver, por exemplo, em Reis, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ver algo interessante com Eliseu. A Bíblia fala do profeta Eliseu e que ele tinha um moço. E o capítulo de 2 Reis 6,14 vai ver que foi enviado para perseguir a eles cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercou toda a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: meu senhor, que faremos? O moço dizendo para Eliseu: o que nós vamos fazer agora? Você está falando, nós estamos vendo de um jovem, né, uma pessoa que acompanhava um servo de Deus, um profeta, e ele também estava aí acompanhando, vendo as coisas que já havia feito Eliseu aí para trás, e nós vamos perceber que ele não via uma saída, como muitas das vezes acontece na vida de muito cristão, né? Serve a Deus, está na igreja, vem a situação difícil, e ele faz essa pergunta: o que eu vou fazer agora? E o moço, então o profeta disse para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Mas é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que está conosco, comigo, com você, do que aquele que está no mundo, né? Então não temas. Então disse que orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja, né? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu, né? Então foi necessário uma oração. O profeta orou para que abrisse os olhos, o campo espiritual, né, para ver que não se preocupasse, que aquilo que eles estavam fazendo, que Deus estava com eles guardando. E muitas das vezes é necessário também que nós possamos orar a Senhor: abre os olhos, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver, Senhor, que eu não venha a ser um cego espiritualmente, que eu possa ver aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor que tem nos guardado em toda situação, que a Bíblia diz que nós não estamos só, que o Senhor está conosco. Olha só o que diz também ali em Gênesis. Eu queria só usar esse texto também, para ver que quando Deus ele abre nossos olhos espirituais, nós vamos encontrar saída para situações na nossa vida. Capítulo 21 fala sobre uma mulher chamada Agar. Capítulo 21 fala sobre uma mulher chamada Agar, né? Então nós vamos perceber, nós conhecemos, talvez você já tenha ouvido a história de Agar, e diz ali que Agar ela foi despedida para o deserto, foi despedido para o deserto e chegou ali no deserto, ela já não tinha mais água. O 21:15 diz assim: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro ao arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se, e chorou, e levantou-se a voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo desde o lugar, e diz:
Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde aquele dia, né? Então ele falou: erga-te, levanta-te o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. E o versículo 19 diz assim, ó: e abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. É interessante porque Agar estava em uma situação praticamente sem saída, estava ali praticamente para ver a morte do seu filho, né? Qual a mãe que tem alegria ou sente feliz por ver um filho seu morrer? Porque na verdade é um projeto, né? É um sonho, é a pessoa que espera um dia. Qual mãe que não espera ver o seu filho um dia se formando, crescendo, sendo uma pessoa próspera, de sucesso, né? Esse é o sonho de todo pai, de toda mãe. E no caso Agar, a mãe do menino, não queria ver o menino morrer, né? Era um sonho, mas nós vamos perceber que Deus entra em ação neste momento. E a Bíblia diz que depois que Deus viu, que Deus falou com ela, Deus agora, no meio do deserto, onde não havia nada, Deus abre os olhos dela e ela conseguiu ver um poço de água, né? Uma providência de Deus. Quando Deus abre nossos olhos espirituais, nós conseguimos ver uma providência de Deus em algum lugar, né? Nós conseguimos ver a providência de Deus. E eu queria encerrar com esse último aqui, dizendo Apocalipse capítulo 3. Por isso que é muito importante nós termos cuidado com o que nós estamos olhando, o que nós estamos permitindo vir através dos olhos, né? Porque isso vai ter influência sobre a nossa vida espiritual. Apocalipse 3, versículo 19, tá aqui, ó. Versículo número 18. Jesus escrevendo, foi a 7ª carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. E o versículo número 18, ele traz, por exemplo, um texto bastante interessante que diz assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riquezas, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Olha que interessante. A igreja de Laodiceia, ela era conhecida porque ela tinha especiaria muito rica, e essa especiaria era usada para fazer colírio, né, para os olhos. Mas Jesus aqui está trazendo que unja com os olhos que vem dele, né, que vem do Senhor Jesus. Que quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós vivemos em Cristo Jesus, os nossos olhos eles vão ser limpos, vão ser abertos, e nós poderemos ver, né? É igual, por exemplo, quando aquele jovem estava sendo apedrejado e ele olhou para o céu e ele pôde ver os céus abertos, né? O mundo espiritual ele se abre quando nós estamos focalizados, estamos firmes em Cristo Jesus. Então, eu queria deixar para você essa palavra, essa curta palavra dessa inspiração, que realmente nós possamos cuidar, né, da nossa visão e pedir ao Senhor que abra nossos olhos espirituais para que possamos ver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para nosso ministério, né, para a nossa casa, a nossa família. Quero dizer que você que vai estar vendo esse vídeo, Jesus ele tem um plano para a sua vida. Também, se você todavia não aceitou a Jesus, você não conhece o Senhor Jesus, que você possa apresentar a sua vida a Ele, né? Basta uma oração, que você faça uma oração reconhecendo a sua dependência de Deus, né? Que o Senhor Jesus pode te ajudar, que o Senhor Jesus ele pode transformar a sua vida. Basta somente você orar a Ele e Ele vai te resgatar. Faça uma oração e o Senhor vai mudar a sua vida. Faça uma oração reconhecendo ao Senhor Jesus como Salvador da sua alma, e Ele vai mudar a história da sua vida. Também que você seja abençoado no nome poderoso de Jesus, que nós possamos nos encontrar aqui outra vez através desses vídeos, que você possa ir compartilhar, que você possa dar um like, se inscrever no nosso canal, e também pode fazer comentário aí também
Isso é um vídeo, essa palavra é uma palavra para que você possa refletir, vá buscar na Bíblia e pode estar estudando. Eu sei que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Que você tenha uma semana abençoada, que tenha um tempo abençoado na sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?